Miguel, você tem uma missão hercúlea hoje, porque é fazer investimento em infraestrutura, capital intensivo de longo prazo, com o momento em que a taxa de juros está nas alturas e nós temos uma depreciação gigantesca do câmbio. Como manter a sanidade financeira de uma empresa de infraestrutura e aproveitar as ótimas oportunidades de mercado? Luís Filipe, muito obrigado por convite para estar aqui hoje. Óbvio que estamos num momento desafiador, não é? Ou seja, um momento de taxas de juro 2 dígitos é um momento que, para um segmento de infraestrutura que tem concessões de 20, 30 anos, acaba por não ser o cenário mais favorável. Mas nós temos essa visão de longo prazo, Luís Filipe, e sabemos que o momento atual é um momento que antecede um desagravamento desse cenário de taxas e uma normalização do cenário macroeconómico. Portanto, essa é a expectativa com a qual nós trabalhamos e com uma disciplina, um rigor financeiro que nos permite ter uma estrutura sólida hoje, e, enfim, um balanço muito robusto e assumir compromissos de investimento para os próximos anos. Acabámos de fazer isso agora, como você sabe, num leilão de um investimento importante aqui em São Paulo, né, chamada Rota Sorocabana, um investimento de mais 8,8 bilhões de reais. Nós temos atualmente já compromissados cerca de 30 bilhões de reais e, portanto, somando mais estes 8, vamos para 38 bilhões de reais de investimentos compromissados nos próximos 5 anos. Né? E isso só é possível com, primeiro, uma base acionária muito robusta. Não é? Nós temos hoje um bloco de controle com 4 acionistas de referência, Itaúsa, Votorantim, Soares Penido e Grupo Mover, e depois 49% do nosso capital no mercado acionário, enfim, hoje na Bolsa Brasileira, mas desses 49%, Luís Filipe, 85% são investidores internacionais, são fundos, são investidores institucionais que, querendo investir na infraestrutura brasileira, encontram na CCR uma porta de entrada, não é? Uma porta de entrada diversificada. Como você colocou na sua introdução, a CCR opera hoje 3 grandes negócios, não é? O negócio de rodovias, o negócio de mobilidade urbana, com trens, metrôs, barcas, e o negócio de aeroportos, com 20 aeroportos no país. Não é? Nós somos o líder hoje em rodovias, cerca de 35%, 36% de cota de mercado. Somos o líder em mobilidade urbana, com 70% dos trilhos privados. Portanto, hoje ainda há muitas operações no setor público, não é? Mas no setor privado nós temos cerca de 70%, e somos o 3º maior operador de aeroportos, com 20 aeroportos no país, alguns deles recém-atribuídos na chamada 6ª rodada de privatização de aeroportos. Portanto, um portfólio diversificado, 37 ativos, 3.600 km de rodovias, 180, se me recordo, 189 km de trilhos para transporte de passageiros, os tais 20 aeroportos. Transportamos diariamente 3 milhões de pessoas nos nossos trens e metrôs. Temos cerca de 2,5 milhões de viaturas nas nossas estradas. Portanto, uma operação que está pulsando, né, pelo país fora. E essa é uma coisa que eu acho que dá-nos uma capacidade de investimento, um portfólio robusto, com ativos de muita qualidade, que estão gerando valor, e com uma disciplina financeira rigorosa e uma base acionária consolidada. Eu acho que isso é hoje a receita da nossa capacidade de investimento. E além dessa capacidade gigantesca de entregar a melhor estrada do Brasil, que é hoje, que é a Bandeirantes, né? Eu entendo, a minha pergunta para você é a seguinte: como é que nós podemos resolver esse problema do gargalo da competitividade brasileira, que está muito ligado a isso? Então, apesar de todos esses investimentos, nós ainda temos enormes problemas com o custo de infraestrutura e principalmente com a integração desses modais, né? Para poder diminuir custo Brasil. A CCR pensa dessa forma estratégica, como aproveitar esses modais para poder integrar melhor? E aí tem outra última pergunta: e como chega ao porto? Nós temos um grande problema em acesso a porto. Os portos brasileiros estão congestionados e caros. Como é que nós podemos desatar esse nó do investimento em infraestrutura para o Brasil se tornar mais competitivo? Porque esse custo de infraestrutura acaba sendo muito caro no Brasil. Você sabe que, e você estava comentando, hoje o setor identifica um potencial de investimento em infra que é o dobro do investimento que nós fazemos
historicamente, não é? Ou seja, nós temos hoje cerca de 2% do PIB em infraestrutura, nos 4 segmentos principais, não é? Portanto, em transportes, energia elétrica, saneamento e telecomunicações. Estes 4 setores, eles representam hoje 2% de investimento do PIB nestes setores de infraestrutura. E os especialistas setoriais, eles dizem-nos que nós podíamos estar circulando com um referencial de 4%. É interessante que os últimos anos eles têm sido de recuperação, não é? Portanto, nós tivemos um pico de investimento em infra lá em 2014, 2015, depois uma diminuição e agora estamos retomando esse ritmo de investimento. Portanto, o ano passado, de acordo com a ABDIB, não é? A Associação Brasileira de Indústria de Base e de Infraestrutura, nós tivemos cerca de 213 bilhões de reais de investimento em infra. Este ano vamos nos aproximar de 240 bilhões. Mas ainda assim, o diagnóstico é que podemos estar mais 200 bilhões acima, não é? Portanto, podemos dobrar quase este patamar de investimento e muito centrado, Luís Filipe, você também tem consciência disso, no setor de transportes. Ou seja, talvez o setor de transportes seja aquele que tem o gap maior entre aquilo que é o investimento necessário para fazer, digamos, a recuperação da infraestrutura que se vai depreciando e para fazer o adensamento dessa infraestrutura, não é? Para tornar essa infraestrutura mais densa, mais preparada para poder suportar a economia brasileira. E, portanto, há, como você também julgo que tem referenciado, hoje cerca de 300 bilhões de projetos em rodovias, mapeados nos próximos anos, não só no domínio federal, mas também no domínio estadual, não é? E acho que o Estado de São Paulo ele tem-se destacado naturalmente nesses planos de relançamento do investimento em infraestrutura, e isso traduz-se o quê? Numa cadência agora grande de leilões, não é? Que vão ser executados. Aliás, este ano, se nós recuperarmos o histórico de 2023 e 2024, já foram feitos 6 leilões, não é? E 6 leilões é o equivalente àquilo que foi feito no ano anterior, portanto, ou que foi feito no governo anterior, e agora temos pela frente mais uns 5, pelo que me recordo, até ao final do ano, início do próximo. Portanto, nós vamos ter 11 leilões que estão sendo, digamos, preparados pelo Governo Federal, e aqui em São Paulo também. Tivemos agora, como você se recorda, Rota Sorocabana, vamos ter no próximo mês, agora já em novembro, o Nova Raposo, não é? Que é, digamos, a chegada a São Paulo daqui da Raposo Tavares, a Rota Sorocabana, portanto, Castelo Branco, no interior do Estado, e temos projetos também de concessão privada de linhas metroferroviárias, enfim, portanto, o projeto do TIC, não é? O TIC que foi licitado já, o trem Intercidades São Paulo-Campinas, teremos no próximo ano, em princípio, São Paulo-Sorocaba, não é? Portanto, eu acho que há uma mobilização nacional, Luís Filipe, tanto na esfera federal como nas esferas estaduais. Nós, obviamente, estamos muito presentes aqui em São Paulo, não é? Mais de metade do nosso investimento e dos nossos ativos estão situados aqui em São Paulo. E, portanto, é um Estado que determina muito aquilo que é digamos, o ritmo de investimento da CCR. E, portanto, estamos vendo isso acontecer de uma forma intencional, de uma forma mais direcionada, e veremos, não é? Portanto, como é que esse investimento evolui. Portanto, os tais 240 bi este ano ainda tem um espaço para se poder aumentar esse investimento e, como você diz, otimizar o custo logístico no país, não é? É interessante, acho que você conhece também o empresário Jorge Gerdau. Ele lidera um movimento de... Brasil Competitivo. Isso, movimento Brasil Competitivo, e eu estava vendo uma entrevista recente dele, em que ele falava de um custo de 1,5 trilhões de reais anuais, custo Brasil, digamos assim, não é? Portanto, a parte logística, ela faz parte, compõe esse custo Brasil, e nós estamos trabalhando naturalmente para otimizar esse custo. Quando você pergunta se a CCR, se ela pensa de uma maneira sistémica, é óbvio que sim. Nós olhamos para as oportunidades da intermodalidade, não é? Ou seja, ou multimodalidades, não é? Um país como o Brasil, de dimensão continental, 8 milhões de quilómetros quadrados, uma costa tão extensa, não pode estar dependente de um ou dois modais de transporte, não é? Portanto, nós temos uma malha rodoviária no Brasil que é talvez a quarta maior do mundo, mas que ainda está pouco asfaltada,
tem um nível de concessão ainda baixo, não é? Portanto, há um potencial grande, de acordo até com a ABCR, não é? A Associação Brasileira de Concessões Rodoviárias, o potencial de dobrar o número de quilómetros concessionados no Brasil. São hoje cerca de 28 mil quilómetros concessionados, a ABCR fala em mais de 50, não é? Mais de 50 mil quilómetros que podem vir a ser concessionados à iniciativa privada. E, portanto, uma oportunidade enorme. Só para ter uma ideia do total de quilómetros no Brasil de rodovias, apenas 12% são asfaltadas, não é? Portanto, há um espaço muito grande de reforço da infra a nível nacional.